As comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento promoveram uma reunião conjunta com vários secretários municipais. Eles vieram esclarecer alguns pontos do projeto do Executivo número 29, que trata da reforma administrativa da Prefeitura. O encontro lotou a sala das comissões da Câmara. 3 secretários municipais e quase 20 vereadores se reuniram por mais de 3 horas para esclarecer o projeto do Executivo, que trata da reforma administrativa. A Prefeitura alega que a reforma trará uma economia anual de 81 milhões de reais. Entre as mudanças propostas estão a extinção do Instituto de Assistência Social e Cidadania, o IASC, da administração do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães e da Autarquia de Saneamento do Recife, a Sanear. A economia com o fim dessas entidades será de 36 milhões de reais por ano, segundo a Prefeitura. São atividades que estavam concorrendo com as atividades executadas pelas secretarias. Na verdade, desde o tempo em que foram criadas, nós tivemos hoje a condição de identificar que havia um retrabalho ou às vezes uma redundância que no momento de enxugamento da máquina, de maior racionalização do uso dos recursos, nós podemos trazer todas essas atividades para as secretarias às quais essas autarquias estavam vinculadas, sem comprometer as ações, as atividades e a prestação de serviços para a sociedade. Outra mudança no projeto é no número de secretarias municipais. Alguns vereadores questionaram a redução de 24 para 15 pastas. Mas, segundo os secretários, algumas secretarias serão incorporadas a outras e elas irão atuar em 4 áreas: gestão de governo, gestão sustentável da cidade, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Essa redução é mais uma etapa de adequação a essa grande crise econômica que nós estamos vivendo. A Prefeitura do Recife, desde 2014, tem se preparado para ela, tem implementado um conjunto de ações, um conjunto de medidas para continuar garantindo a prestação de serviço à população, e essa é mais uma etapa nesse processo. Nós estamos agora reduzindo 9 secretarias, isso foi feito a partir de um estudo onde a gente procurou identificar que áreas poderiam ser juntadas, que áreas poderiam ser incorporadas por outras, sem prejuízo da prestação de serviço. Então a gente vai ter agora uma estrutura mais enxuta, né, e também a expectativa é que com isso haja uma redução de gastos para que a gente possa se adequar a esse momento econômico fiscal mais difícil que o Brasil vive, mas principalmente continuar mantendo a prestação dos serviços. O encontro também contou com a presença de vários servidores municipais e de representantes de entidades e sindicatos. Eles vieram saber como ficará a situação dos funcionários da URB, da Enlurb, da Cisurb e da CTTU. Essas empresas públicas e sociedades de economia mista serão transformadas em autarquias. Os parlamentares também questionaram a mudança. Essa reforma como um todo e principalmente de a gente ter essa pressa enorme para aprovar. Por exemplo, o projeto está bastante mal redigido. Eles criam aí uma figura chamada transformação, que na verdade em direito administrativo não existe. Em direito administrativo você precisa extinguir e depois recriar em forma de autarquia ou do que se achar necessário. Eles precisariam extinguir as empresas e então recriar em forma de autarquias. Mas eles usam a palavra transformação e não dizem qual vai ser a situação dos empregados públicos daqui para frente. Isso é muito grave, porque em autarquia o regime jurídico dos servidores tem que ser único. Então, para onde vão esses empregados públicos? Qual será a empresa pública que vai gerir esses empregados e aí então redistribuir? Quais serão os cargos criados nessas autarquias? Não tem nada designado. Ele não pode criar cargo por decreto. Tudo isso é lei, tudo isso está na Constituição e a gente tem que rebater, porque foi um projeto totalmente mal redigido, mandado às pressas para a Câmara, numa total falta de respeito com o povo do Recife e com o Poder Legislativo também, porque como é que você vai ter um dia útil para analisar algo que vai fazer uma diferença tão grande para a cidade do Recife? A princípio, teria até algum sentido de você extinguir empresas públicas e criar autarquias, sai mais barato para a cidade, mas feito de uma forma com mais responsabilidade e com mais compromisso com o servidor. Nós vamos conversar com os sindicatos, vamos conversar com os servidores e temos a intenção sim de entrar com ação popular para impedir que o prefeito possa nomear qualquer cargo, já que ele não designou na lei quais cargos serão criados e onde estarão esses cargos. Então nós vamos ir até as últimas consequências para evitar que ele nomeie e
invente essa figura nova que está colocada nesse projeto. São empresas que fazem parte da administração municipal e que exerciam atividades que não competiam com o ambiente econômico. Portanto, não há justificativa para que elas continuem sendo entidades de direito privado. Passando a ser autarquias, elas se tornam de personalidade jurídica de direito público, o que significa que elas podem exercer de forma mais ativa algumas funções que são exclusivas da atividade estatal e obtermos também ganhos tributários e financeiros decorrente disso, pois não vão ser mais devidos tributos federais e outras obrigações que, como empresas, essas instituições tinham e que agora, fazendo parte mais próxima da administração direta, elas vão gerar uma economia para o município tão importante nesse período de crise. Foi levantada aqui pelos vereadores em relação a essa transformação, a preocupação com os servidores, né? Como fica a situação dos servidores dessas empresas que, segundo aqui os representantes dos sindicatos, estão apreensivos. Essa apreensão é natural, nós estamos tendo uma mudança, uma transformação. Evidentemente que nós vamos ter que comunicar com muita clareza quais são os desdobramentos desse tipo de transformação, mas deixando claro que existe um artigo na lei que garante a preservação de todos os direitos decorrente de qualquer tipo de situação da natureza das relações de trabalho que já existem hoje. Então é importante que a gente deixe claro que essas medidas geram a economia necessária para que o município continue prestando os serviços que a sociedade precisa e que a gente não consiga comprometer, né, ou comprometa minimamente a capacidade de investimento que a cidade tanto exige do poder público municipal. Foi uma reunião muito produtiva, que a gente pôde fazer um debate amplo, democrático, inclusive com a participação de representantes de servidores da URB, da Enlurb, também puderam falar, puderam interagir na reunião, fizeram também observações e foram também esclarecidos. Então, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, por parte daqueles que participaram e acompanharam a reunião, saíram todos satisfeitos com o esclarecimento feito pelo governo. Portanto, eu acho que a gente já teria condições, uma vez entregue os pareceres pelas comissões ainda na manhã de amanhã, de terça-feira, a gente já poderia votar o projeto na tarde de amanhã. E aí já faríamos a segunda votação na quarta-feira. E aí com isso a gente está atendendo a um interesse importante da cidade num momento difícil da economia do nosso país, uma crise muito grande e que a gente sabe o quanto que é importante essa economia que esse projeto sugere, de quase 81 milhões para a cidade. Serão recursos que serão efetivados em serviços prestados à população. Então eu acho que é um projeto que a população defende, é um projeto que a grande parte expressiva de vereadores também defende. Aqueles que não entenderam ainda talvez possam estar achando alguma dificuldade, mas pelo contrário, quando a gente tem a possibilidade de discutir, aprofundar o projeto, como a gente fez na tarde de hoje, a gente vê que é um projeto muito oportuno para a cidade do Recife. A reunião com a presença dos secretários municipais foi promovida pelas comissões de Finanças e Orçamento e de Legislação e Justiça. A presença dos secretários Antônio Alexandre e Alexandre Rebelo para tirar as dúvidas dos vereadores e também de algumas associações dos servidores municipais foi muito importante. Foi importante para poder dar mais segurança naquele parecer que a gente está realizando. Não vai dar sim, porque já passamos esse final de semana estudando um projeto, eram alguns pontos só que precisavam ser ajustados e eu acredito que para amanhã, pela urgência do projeto de lei, em virtude do final do ano, a gente apresenta esse parecer para amanhã. A gente vai trabalhar hoje o restante do dia e amanhã pela manhã a gente apresenta o parecer. Você acha que os vereadores hoje ficaram convencidos da importância dessa reforma, de que ela vai ser boa para a população? Sim, porque a finalidade da reforma é a redução de custo, né? Acho que a prefeitura está fazendo correto no sentido de adequar a sua gestão, no sentido de economizar e fazer mais com menos, né? Eu acho que o objetivo é exatamente esse, é poder enxugar a máquina e produzir mais pela cidade do Recife e acredito que a Câmara está sintonizada também com esse sentimento. Foi um debate muito rico, né? A gente teve aqui a oportunidade por quase 3 horas de debater, caso a caso, item a item, né? Artigo a artigo, e prestar os esclarecimentos que os vereadores pediram. Eu acho que isso aí ajuda na construção da ideia de cada um, né? No convencimento de cada um, para que amanhã, no debate lá em plenário, eles estejam devidamente informados das necessidades e da intenção do Poder Executivo com esse projeto.